Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quinto vídeo aqui do curso de MySQL, né, de banco de dados com MySQL. Espero que você esteja gostando do curso até agora, que esteja agregando bastante valor aí para você. E hoje, pessoal, então nós vamos dar uma olhada em um comando novo, né, digamos assim. Eu até, pessoal, peço perdão, eu esqueci de colocar na introdução, no currículo, né, mas eu vou colocar aqui como um bônus, como algo a mais mesmo, né. Na verdade, eu esqueci mesmo de colocar lá, mas é algo muito importante vocês saberem também, porque às vezes surge essa necessidade de utilizar esse comando por várias razões, né? Você quer trazer valores únicos, né? Tô até dando um spoiler aqui, mas acho que você já viu pelo título também. E aí é importante que você saiba utilizá-lo corretamente também, certo, pessoal? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo, né? Até agora, pessoal, nós vimos, por exemplo, e eu até quero trazer um contexto legal aqui para vocês, né? Primeiro vamos executar o use para a gente garantir que a gente está utilizando o esquema employees, né? Mas nós vimos aqui, ó, para dar o contexto inicial aqui para vocês, a cláusula where, né? Então, o where ele serve para a gente filtrar e trazer registros que satisfaçam algumas condições, tá? Então, por exemplo, um gênero só feminino, masculino, ou quero trazer um ID específico, certo? Por aí vai, tá, pessoal? Mas, e se eu quiser trazer valores únicos, né? Porque em uma tabela nós temos vários valores repetidos, né? Então, eu vou deletar só tudo isso aqui, pessoal. E eu vou fazer o seguinte, vamos começar aqui um pouquinho do zero, olha só. Se eu selecionar aqui, ó, pessoal, select all from employees, eu vou selecionar todas as colunas, então, né, do employees. Só que se agora eu atribuir aqui, eu aplicar na realidade, né, where um filtro, né? Quero aplicar um filtro aqui do nome de um cara. Então, por exemplo, where first name, vou trazer aquele mesmo exemplo, tá, pessoal, do filtro do nome. Então, George, que é esse primeiro cara aqui, tá? Se a gente executar, nós vamos ver que ele trouxe para a gente 253 linhas, né, da tabela employees, ou seja, o first name, né, nós achamos aqui essas 253 linhas que tem apenas o first name com o George, né? Então esse basicamente foi o nosso filtro. Beleza, isso aqui a gente já viu na aula passada e tá tudo certo. Só que assim, vamos colocar que você tem uma necessidade aqui de trazer os nomes de uma maneira distinta, né? Ou diferenciar, digamos assim, né? Então, beleza, Davi, eu entendi que em uma tabela você pode ter valores repetidos, né, em uma coluna. E aqui, pessoal, lógico, quando você está construindo um banco, você pode deixar uma coluna com uma característica de que quando você insere um dado novo naquela coluna, ela precisa ser única, digamos assim, tá? Mas esse não é o nosso caso aqui. Então, voltando, eu sei que nós podemos ter aqui dados duplicados nas nossas colunas. Então, um nome é muito comum que eu tenha um George aqui, né? Que é o Facelo, por exemplo. Só que é muito comum eu ter um outro George, que é o Atlee, por exemplo, assim, né? Então, vou até deletar aqui o where, pessoal, olha só. Como que eu consigo trazer os nomes de uma maneira única aqui? Porque eu quero saber todos os nomes que existem, por exemplo, nessa tabela aqui, employees, tá? Para isso a gente utiliza daí o comando distinct, para trazer os nomes de uma maneira distinta, né? Ou todos os nomes diferentes, né? Para colocar numa linguagem mais fácil de entender. Para isso, então, pessoal, nós colocamos o distinct, ó, distinct, depois do select. Select distinct all from employees. Só que, pessoal, eu não quero trazer todas as colunas, né? Eu quero, por exemplo, trazer o first name. Então eu quero todos os nomes únicos, né? Então ele traz pra gente aqui, olha que legal. Ele retornou até aqui, pessoal, olha só, mais de 1000 linhas, provavelmente. Então ele trouxe o George, Bezalel, mas não vai ter aqui mais um George, por exemplo, repetido. Tá? Então isso que acaba sendo interessante. É como se você tivesse no Excel e atribuísse aquela característica de remover duplicatas, né? Se eu não me engano, de uma coluna lá específica, tá? Então o distinct ele é bem útil para isso, tá bom? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso. Era uma aula mais curta, mas eu realmente queria trazer esse comando distinct aqui, porque eu acho que ele é muito importante nós sabermos como utilizá-lo, porque a gente acaba utilizando ele, né, no dia a dia, tá? E aí, pessoal, óbvio que nós podemos utilizar esse comando distinct para outras colunas também. Se a gente quer saber todos os gêneros que existem, por exemplo, nessa tabela, a gente pode colocar isso para a coluna gender também. E aí a gente vai ver apenas dois registros, né? Duas linhas que vão ser recuperadas para a gente, o M e o F, por exemplo, tá? Então isso acaba sendo bem interessante e bem útil, né, no nosso dia a dia, porque a gente precisa várias vezes recuperar os dados de uma maneira única, né? Os dados únicos, né? Então
acaba sendo interessante e útil no nosso dia a dia, beleza? Pessoal, para o vídeo de hoje era isso. É um vídeo mais curto, mas eu espero que tenha sido útil e agregador aí para você. E eu te espero então no próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever, de deixar um comentário no vídeo, apoia bastante aqui o canal, tá? Ajuda bastante mesmo e eu fico muito agradecido. Mas então é isso, pessoal. Espero vocês nos próximos vídeos e espero que estejam gostando. Até lá!